Tu és tremendo, Deus. Senhor, quem nós somos, meu Pai? O que temos para te oferecer, Deus? O que damos a Ti, Senhor? Senão a nossa adoração. Palavras de amor, Senhor. Palavras que te engrandecem. Só isso, meu Pai. É tão pouco para te oferecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelo presente do hoje, meu Pai, que estamos aqui vivos, Senhor, clamando a Ti, cantando a Ti, louvando a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Cante aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Queremos render graças a Ti, Jesus. Todos os dias de nossas vidas, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar.
neste culto de oração, de adoração, de clamor a Ti, Jesus. Obrigado por nos trazer até aqui, Espírito Santo. Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluias. Você que veio preparado para ofertar e dizimar a casa do Pai, pode trazer suas ofertas e seus dízimos. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare bem forte, a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Senhor, seja bem-vindo neste lugar, Deus. Aleluia. Senhor, graças te damos, Jesus, a cada ofertante, cada dizimista da tua casa, meu Pai. Que essa casa, meu Pai, venha prosperar cada dia mais e mais, Jesus, para que a tua obra cresça, para que o teu amor, meu Pai, vá por todo o universo, meu Pai. Porque, meu Pai, só assim, Jesus, levaremos, meu Pai, tudo que as pessoas necessitam, meu Pai, tudo que as pessoas precisam, meu Pai. Que haja mantimento nessa casa para mantê-la de pé, para que as pessoas entendam, meu Pai, que o amor de Cristo, meu Pai, está vindo através das pessoas, meu Deus. Que as pessoas sintam, meu Pai, que o amor, meu Pai, é o melhor caminho a se seguir. Obrigado, Jesus, por esse louvor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por cada pessoa que está aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja, amém? Glória a Deus que nós estamos aqui na presença do Senhor. Quero também cumprimentar com a graça e a paz os nossos irmãos que estão aí nos ouvindo, cultuando ao Senhor por meio da live. Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus que nós estamos na presença do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós estamos aí em uma série de estudos a respeito dos 10 mandamentos. E nós vamos dar continuidade, então, nesta noite, àquilo que Deus tem para falar conosco, amém? E hoje, então, nós vamos ler o verso 12. Êxodo, capítulo 20, verso 12.
Você que pode, se coloque sobre os pés para nós fazermos a leitura desta palavra. Você também que está na sua casa, que pode, se coloque sobre os pés como uma forma de reverência para nós lermos a palavra de Deus. Diz assim, Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para nós termos mais uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, bendizemos o teu santo nome nesta noite. Ó Deus, obrigada, porque é o Senhor que nos reúne aqui, Pai. Obrigada, Pai, porque é o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos vocaciona, é o Senhor, ó Pai, quem nos atrai para a tua presença. E nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade tão rica que o Senhor nos proporciona hoje, de podermos nos reunir enquanto igreja do Senhor e aprendermos mais um pouco, Deus, da tua palavra. Pai, fala conosco. Sim, ó Deus, ministra as nossas vidas nesta noite. Ministra, Pai, os nossos corações, o meu, dos meus irmãos que estão aqui, ó Pai, nesta igreja, no templo. Também os nossos irmãos que estão nos ouvindo por meio da live. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que os nossos corações nesta noite estejam receptivos à tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá um coração ensinável, Pai. Que, ó Deus, nosso coração esteja desejoso de aprender mais do Senhor. Deus, de ser ensinado pelo Senhor por meio da tua palavra. Pai, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que bênção nós podermos estudar a palavra do Senhor, né? Nós já tivemos aí alguns irmãos ministrando, o pastor iniciou, depois veio a irmã Adriana, veio a Paola, depois o pastor ministrou novamente. E hoje, então, o Senhor aprova, é o Senhor que eu estivesse aqui. E aí eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que Deus ministrou ao meu coração por meio deste mandamento. Amém? E quando eu comentei com a minha mãe, irmãos, eu falei assim, mãe, o pastor vai começar uma série de estudos sobre os 10 mandamentos. E aí ele me convidou para ministrar. A senhora acredita que eu vou ministrar sobre honrar pai e mãe? E aí ela falou assim, que bênção, vai ministrar com autoridade. Não para me vangloriar não, né, irmãos? Mas porque realmente Deus tem me dado graça para que eu... E naquilo que eu posso, eu tenho honrado a minha mãe e o Luiz, o meu pai, né? Então eu creio que Deus realmente aprove eu ministrar essa palavra para que realmente eu tenha, né, crédito com o Senhor, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse honrar pai e mãe e como mandamento do Senhor, né? Então honrar pai e mãe é um princípio, irmãos e irmãs, estabelecido por Deus. Um princípio estabelecido por Deus que não sai de moda. Tá? Não sai de moda. Né? Tem umas coisas aí que a gente vive e é modinha. Uma hora está lá na alta, outra hora está lá embaixo. Né? Como roupas. Às vezes tem roupas que as pessoas... antepassado de nós, né, que viveram antes de nós, usou, e uma época ela caiu de moda, parou de ser usada, e outra época ela voltou novamente, né? E este princípio não é um princípio que cai de moda, que uma hora eu preciso praticá-lo, usá-lo, e outra hora não. Ele é um princípio estabelecido por Deus, que não sai de moda. Honrar o pai e a mãe é mais do que obedecer. Então é uma coisa que nós também precisamos ter como clareza. Que honrar não se limita só no obedecer. Honrar não é sinônimo de obedecer. Não é a mesma coisa, não é só obedecer. Nós vamos ver no decorrer da palavra que o obedecer faz parte. Mas não é só isso. Porque a gente, muitas vezes, quando fala de honrar pai e mãe, a gente já tem por mente o obedecer. Se limitar ao obedecer. E a gente não pode limitar este princípio em somente a obediência. Ele
ele vai muito além do obedecer, né? A honrar pai e mãe implica em respeitar, em demonstrar amor por ele, em dar créditos ou merecimento, em dignificar o pai e a mãe, enobrecer, estimar, falar bem. Então, todos esses atributos se referem a uma pessoa que honra pai e mãe. Então, não se limita a obedecer, vai muito além, é respeitar, é estimar, é dignificar o pai e a mãe, é dar créditos, é não abandoná-los na velhice, é dar amor, é cuidar. E aí nós vamos então, no decorrer da palavra, falar mais um pouco sobre isso. A palavra honra, no hebraico, ela vem de uma palavra que é kabed. E essa palavra, quando traduzida, ela pode trazer alguns significados. Entre eles, forte, pesado, grandeza, intensidade, reconhecer o peso ou a importância de uma pessoa. Então, quando nós encontramos a palavra honra no Antigo Testamento, na língua original, que era o hebraico, na qual foi escrita, ela traz essa conotação, esse entendimento, esse significado, né? De reconhecer o peso ou a importância de uma pessoa. E essa mesma palavra, honra, no grego, né, quando a gente já encontra ela ali no Novo Testamento, na linguagem original do grego, ela tem o sentido de estimar, fixar valores, honrar e reverenciar. Então, eu quis trazer aí para a gente entender mais ou menos aquilo que Deus quer falar conosco. Então, no Novo Testamento, quando o Senhor deu aqui os 10 mandamentos para Moisés, né, como uma instrução para o seu povo, como algo que o povo deveria praticar, como uma instrução do próprio Deus ao povo. Deus, quando ele diz sobre honrar pai e mãe, ele estava dizendo sobre reconhecer o peso, a importância de um pai e de uma mãe. E aí nós honramos reconhecendo e tendo algumas atitudes quando nós reconhecemos, né? Não basta só reconhecer em palavras. O honrar, ele vai além da palavra de falar que honra, além da palavra de falar o pai é importante, o pai realmente é algo de peso nas nossas vidas, é algo realmente de grandeza, de significado para as nossas vidas. Vai além da palavra. As minhas ações precisam demonstrar esta honra que eu tenho com o pai e com a minha mãe. Então, aí a gente vai ver também no grego, Paulo, em algumas das suas cartas às igrejas, reforçando este mandamento que Deus havia dado a Moisés, né? E ali ele falando sobre que não basta nós estimarmos, honrarmos em palavra, mas nós precisamos realmente ter essa prática nas nossas vidas, né? Então, é preciso reconhecer a importância dos nossos pais. E nós precisamos reconhecer o quanto eles são importantes, o peso que eles têm sobre as nossas vidas, e nós também precisamos dar a eles o valor que lhes é devido. Então nós precisamos reconhecer a importância e dar valor para os nossos pais e mães. E nós precisamos também dar a estima que eles são dignos, que lhes pertence, né? Então nós vamos falar um pouquinho de algumas atitudes, algumas práticas, alguns deveres que nós, como filhos e filhas, precisamos demonstrar aos nossos pais. Que quando assim nós fizermos, nós estamos honrando os nossos pais e as nossas mães. Então, quem honra pai e mãe, pratica alguns deveres. Amém, irmãos? Quem honra pai e mãe, faz algumas coisas. A honra, ela não pode se limitar ao falar.
mas ela precisa ser praticada, né? A Bíblia vai nos dar instrução a respeito disso, que os ensinamentos que nós temos da parte de Deus não pode parar no âmbito do conhecimento. Eu sei, eu conheço a Bíblia, realmente fala isso, e a minha vivência? Eu estou praticando aquilo que o Senhor tem me ensinado? Eu estou colocando em prática aquilo que Deus tem me orientado? A sabedoria, ela é destinada àqueles que praticam. É isso que a Bíblia fala, né? Que sábio, prudente é os que praticam. Insensato é aquele que ouve, mas fica só no âmbito do ouvir e não praticar. Então Deus vai nos ensinar nesta noite que quando eu estou honrando meu pai e a minha mãe, eu preciso praticar algumas coisas, irmãos e irmãs. E esta prática não se limita somente... Outra coisa que nós vamos aprender, que esta prática também, ela não se limita somente quando eu estou vivendo na minha fase de criança, adolescente, jovem, que eu estou debaixo dos cuidados e autoridade do pai e da mãe, aonde quem responde por mim é meu pai e minha mãe. Nós vamos aprender que a honra, ela vai além desta idade, que todo filho e filha, independente da idade que ele tem, ele precisa honrar pai e mãe. E precisa honrar em práticas, né? Em deveres. Então, a primeira coisa que Deus falou comigo, que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é que quem honra, obedece. Então, nós iniciamos, e eu disse, que honrar não é a mesma coisa que obedecer. Realmente não se limita em obedecer. Mas quem honra, obedece. A obediência faz parte dos deveres de quem honra pai e mãe. Então, se você quer obedecer este princípio, este mandamento de honrar pai e mãe, você precisa passar pelo dever de obedecer. Então, a obediência, ela faz parte daqueles que honram. Não se limita a ela, mas faz parte. Quem honra, trilha o caminho da obediência. Quem honra, trilha o caminho da obediência. E nós precisamos entender isso. Obedecer é agir de acordo com a instrução recebida. E honrar é amar, respeitar, dignificar. Então, quem ama, quem respeita, quem quer dignificar pai e mãe, vai obedecer às suas instruções, as suas recomendações, as suas ordens, as suas diretrizes. Então, a obediência, ela faz parte deste caminho. Efésios, capítulo 6, verso 1, ele vai falar a respeito deste mandamento, né? Paulo relembrando este mandamento, né? Trazendo ao povo de Efésio a respeito do mandamento que Deus já havia deixado. E ele diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então aqui, ele não... E se você continuar falando, ele vai falar que é necessário honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento que Deus havia já deixado. Então ele começa a dizer sobre que o honrar passa pelo âmbito da obediência. Então ele inicia ali o primeiro versículo dizendo sobre obedecendo. E no verso 2 ele vai falar sobre o mandamento de honrar pai e mãe. Então realmente nos afirmando, irmãos, que se eu quero honrar, eu preciso passar pelo âmbito da obediência. Isso é justo, né? Colossenses 3:20 vai falar a respeito disso também. Ele diz: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então é justo. Em Efésios, Paulo fala que é justo agradar a Deus. Em Colossenses, ele nos reforça, dizendo que obedecer a Deus é agradável ao Senhor. Então, irmãos e irmãs, a obediência faz parte daqueles que honram. Nós precisamos passar pelo caminho da obediência. Jesus é o nosso mestre. Ele é o nosso maior exemplo. E ele nos deixou um exemplo, porque a Bíblia vai nos relatar que ele foi obediente aos seus pais. E há um texto em Lucas 2:51 que fala justamente a respeito disso. Na idade em que Jesus ainda estava sobre a autoridade máxima dos pais, onde era os pais que determinavam onde ele poderia ou não ir, aonde ele poderia estar ou não. Mas a Bíblia vai dizer que quando
José, Maria, Jesus sobe para Jerusalém, como de costume, para ir ao templo. Eles perdem Jesus, Jesus some. E Jesus fica uns dias sumido. E quando eles vão encontrar, Jesus estava lá no templo, lá no lugar, falando com os magistrados, com os doutores, né? E a Bíblia vai dizer que Jesus estava ouvindo e discutindo acerca, né, da lei, da palavra, das ordenanças de Deus ali. E aí quando a mãe de Jesus chega, ela começa a questionar, né? Aí o texto vai dizer assim, Lucas 2:51. Então Jesus voltou aos seus pais para Nazaré e continuara a ser obediente a eles. E a sua mãe guardara tudo isso no coração. Então, o texto vai relatar essa história, né? Maria e José chegam e começam a questionar. Jesus tem uma fala com eles, mas ele retorna, porque ele entendia que ele estava debaixo dessa obediência. Ele precisava honrar os pais desta terra. E Jesus, irmãos, nos dá um grande ensinamento, que é necessário nós ficarmos debaixo dessa obediência. É necessário nós obedecermos, porque é um princípio do Senhor, é uma ordem de Deus. Honrar é obedecer aos pais. E nós precisamos entender isso. Honrar e obedecer aos pais não está ligado também, irmãos e irmãs, ao merecimento. Outra coisa que nós precisamos entender nesta palavra. E também não está acima de Deus. Então, eu honro e obedeço meu pai não porque ele merece, mas porque é uma ordem de Deus. E obedecer pai e mãe, honrar, não está acima de Deus. Nós precisamos entender isso. Porque, irmãos, nós encontramos muitos pais e muitos filhos e filhas vivendo em situações muito abusivas com pais e mães. Infelizmente. Nós vemos muitos filhos e filhas vivendo situações de agressividade, de abusos. E aí, talvez você pode perguntar, e a irmã, nessa situação, precisa ter a obediência máxima? Precisa ter essa honra de obedecer a tudo que o pai e a mãe estão ordenando, vivendo ali debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão, debaixo de violências físicas, emocionais, sexuais? Não, irmãos e irmãs. Não. Isso não é justo aos olhos de Deus. Isso não é aceitável aos olhos do Senhor. Jesus, quando ele veio e morreu na cruz, ele veio para nos dar liberdade, para nos fazer livres nesta vida. Jesus veio para conquistar a nossa liberdade, para nos tirar de todo cativeiro, de todo abuso. Então, nós podemos honrar e obedecer os nossos pais de outra forma, não nos submetendo a esses abusos. Não nos submetendo a essas agressividades. Mas nós podemos honrar nosso pai e nossa mãe por meio da oração, por meio do perdão, por meio do amor. Oração, amor e perdão são as armas que nós podemos honrar pai e mãe, que vive nesse estado de agressividade, né, nesse estado de prisão, de cativeiro, de abuso. E nós também precisamos entender que honrar pai e mãe não está acima de Deus. O que isso significa? Significa que se meu pai e minha mãe desejam que eu venha praticar coisas que estão fora dos princípios bíblicos, eu não sou obrigado a obedecer. Eu não posso, porque isso está fora da vontade de Deus. Quando assim eu faço, eu estou honrando eles acima de Deus. E nós precisamos dar mais honra ao Senhor. É a Ele que nós precisamos obedecer completamente, honrar completamente. Então, eu queria abrir esses dois parênteses para nós entendermos, irmãos, e ficar claro que nós precisamos obedecer pais e mães, mas que nós temos essas duas questões que precisam ficar claras, né? Para que não haja uma inversão de valores. Há um texto em Atos 5:29,
que diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Aqui o contexto, eles haviam sido presos porque estavam falando da doutrina do cristianismo, falando sobre Cristo. E aí, então, eles são presos, os apóstolos, e ali acontece um milagre, porque eles são libertos pela poderosa mão de Deus, as grades são abertas, e eles saem, e o Senhor manda com que eles vá até o Sinédrio, e começam, então, a testemunhar isso, e ali, então, né, eles são questionados, e aí o apóstolo, então, Pedro, começa a dizer que importa é obedecer a Deus, do que aos homens. Importa é obedecer a Deus do que aos homens. E às vezes nós sofremos algumas consequências. Mas Deus está conosco em todo o tempo para nos livrar. Mas nós precisamos entender que quem honra, obedece. Obedece. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos obedecer os nossos pais. Nós precisamos obedecer as nossas mães. Dentro daquilo que está em ordem com aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Quem honra também ouve as instruções, as correções, os ensinamentos de pai e mãe. Né? Essa obediência extrema, nós sempre vamos... adolescentes, crianças, jovens, precisam entender que essa fase da vida é primordial nós vivermos essa obediência da parte de Deus. Chega um momento, irmãos, que nós já atingimos a fase adulta e que nós também constituímos família. Também passamos a ser pais, mães. E os nossos pais e as nossas mães começam, então, a viver nessa dinâmica das instruções, dos ensinamentos. Nem sempre eles vão nos dar ordens que nós precisamos cumprir, porque nós já estamos num outro âmbito da nossa vida. Mas isso não significa que eu não preciso mais ouvir as instruções, que eu não preciso mais ouvir as correções do pai e da mãe. Pai e mãe nunca deixa de ser pai e mãe. Eu brinco com a minha mãe: ei, mãe, os filhos crescem, parece que dá mais trabalho, né? Que a gente vive chamando ela: socorre, vem cá ouvir, né? E ontem a minha cunhada falou assim: vem, Cida, eu acho que o Guilherme está precisando de colo de mãe. Então, de vez em quando nós gritamos, parece que precisa de colo de mãe, mas já está grande, já está com a família, já é pai, já é mãe. Mas não deixa, irmãos, isso é honrar pai e mãe. Então, nós precisamos compreender isso. Então, quem honra passa pelo caminho da obediência, e quem honra também passa o caminho de ouvir as instruções, as correções, os ensinamentos do pai e da mãe. Como é maravilhoso, irmãos e irmãs, poder ter pai e mãe para nos ensinar, para nos instruir, para muitas vezes puxar nossa orelha e nos corrigir. Isso é maravilhoso. Eu estava conversando essa semana com uma amiga e eu falei: como agora nós compreendemos tão melhor os nossos pais, agora que somos pai e mãe. Como agora nós entendemos quando falava: não vai, esse não é o caminho, porque o pai e a mãe quer o melhor para o filho, ele quer nos instruir para o melhor caminho. E às vezes, quando nós somos só filhos, nós não compreendemos muito isso, mas quando nós nos tornamos também pais e mães, nós começamos a entender um pouquinho melhor. E como é maravilhoso poder ter a instrução do pai e a mãe. Quando nós chegamos na fase adulta, nós já assumimos as nossas decisões, consequências. Nem sempre nós vamos estar sujeitos a essas ordens que outrora nós tínhamos, né? Na fase infantil, adolescente da vida. Mas aquele que deseja honrar seus pais, ele vai viver esse dever de ouvir as instruções e as correções do pai e da mãe, né? E Provérbios tem muitos textos que nos falam a respeito disso. E eu quero compartilhar alguns com os irmãos nesta noite. Então, Provérbios, capítulo 1, verso 8. Provérbios, capítulo 1, verso 8, diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Então, aqui, Salomão estava nos instruindo que nós precisamos ouvir a instrução do pai.
e nos atentar à doutrina da mãe. Provérbios 13:1 diz: o filho sábio ouve a correção dos pais, mas os escarnecedores não ouvem a repreensão. Nós precisamos, irmãos e irmãs, compreender aquilo que Deus tem falado conosco. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Então o texto vai nos dizer, esses textos que nós lemos, que nós precisamos ouvir, estar atento às instruções, aos ensinamentos, às correções dos nossos pais. Não perca essa oportunidade, não perca, aproveita. Você que tem o pai e a sua mãe, honra ele. Mas eu já sou adulto, eu não tenho tempo mais para o pai e para a mãe. Quando nós fazemos isso, nós estamos desonrando nosso pai e nossa mãe. Sabe, quando nós já somos adultos e estamos trilhando o caminho que não é o caminho na qual Deus nos determinou, e o pai e a mãe falam: filho, vem cá, vamos sentar aqui. A mãe tem uma instrução para passar e você fala: não, eu já sou adulto, eu já sei o que eu faço. Não, não preciso mais da sua instrução, não preciso mais do seu ensinamento, não. Ai, nossa, mãe, parece que a senhora não percebe que eu já cresci, que eu sou adulto, já tenho minha casa, já tenho meu filho. Para de ficar buzinando na minha cabeça, que mulher chata, que homem chato. Quando nós fazemos isso, irmãos e irmãs, nós estamos desonrando nosso pai e nossa mãe. Nós estamos desrespeitando eles. Se você deseja honrar seu pai e sua mãe, pare para ouvir as suas instruções. Busque a instrução do pai e da mãe. Irmãos, até hoje, eu e o William, tudo que a gente vai fazer, eu vou lá: mãe, nós estamos querendo fazer isso. É lógico que tem coisas que é eu e ele, mas muitas coisas eu busco instrução da minha mãe, pela vivência dela, pelo caminhar dela com Deus. Ela tem muito para me passar, eu tenho muito para aprender com ela. E eu busco, irmãos, e isso é honrar pai e mãe. Nós precisamos buscar ouvir aquilo que os nossos pais têm para nos dizer. Não despreze os ensinamentos do seu pai e da sua mãe. Não despreze as correções. Ainda que você já está adulto, continue honrando o seu pai e tua mãe, ouvindo aquilo que ele tem para te dizer. As instruções do pai e da mãe nos livram de muitas armadilhas. Instruções de pai e mãe nos livra de muitos caminhos maus. Nos livra muitas vezes de tomar atitudes precipitadas. Ouça aquilo que o seu pai e a sua mãe têm para te dizer, em nome de Jesus. Então quem honra obedece, quem honra ouve instrução de pai e mãe, quem honra também cuida. Quem honra cuida. O cuidar faz parte daqueles que honram pai e mãe. O que é cuidar, irmãos? Cuidar é zelar, é se preocupar, é tratar de uma pessoa, é tutelar, é velar por aquela pessoa, é tomar conta dela, é curar. Tudo isso está dentro do cuidado. E Deus então nos chamou a honrar nossos pais e as nossas mães com o ato de cuidar deles. Então quem honra, cuida. Esse cuidado, ele precisa ser uma prática dos filhos na vida de seus pais. Mas especialmente, irmãos e irmãs, na velhice. Especialmente na doença. Especialmente nos dias maus, nos dias difíceis. Tem muitos pais e mães que ainda estão conseguindo se sustentar sozinhos, ainda estão conseguindo se manter fisicamente sozinhos, não precisa de ajuda de ninguém. Outros irmãos e irmãs estão carecendo deste cuidado, desta honra, estão carecendo de ser honrados, porque já estão na sua velhice. Já não consegue muitas vezes caminhar sozinho, muitas vezes não consegue tomar um banho, se alimentar sozinho. Outros irmãos e irmãs trabalhou uma vida toda, mas chegou na velhice, não ficou com algo para se sustentar financeiramente, e às vezes, muitas vezes não tem um sustento financeiro. Outros estão acometidos de doença, irmãos
irmãos e irmãs, e carecem de ser honrados nesta fase, neste período. Irmãos, nós precisamos, especialmente nessas fases, entender que nós precisamos honrar os nossos pais e as nossas mães. Há um ditado, né? Um pai e uma mãe cuida de 10, 15, 20, 30, 50 filhos. 50, 30, 10, 2, 1 filho, muitas vezes não cuida de um pai e de uma mãe. Infelizmente, essa é uma realidade, uma verdade. Nos nossos dias, na nossa sociedade, às vezes na nossa família. E nós precisamos, irmãos e irmãs, entender que a honra passa pelo caminho do cuidado. Não adianta você dizer que honra pai e mãe se você não está cuidando do seu pai e da sua mãe na necessidade que ele precisa. Se você não está suprindo com cuidado aquilo que o teu pai e a tua mãe estão necessitando nessa fase da vida deles. É tempo, irmãos e irmãs, de prestarmos cuidado. Cuidado na saúde, cuidado na vida financeira, cuidados, irmãos e irmãs, na vida emocional dos nossos pais. Cuidado, irmãos e irmãs, com tempo de qualidade para os nossos pais. Você, que já é adulto, que já fez a sua família, tem honrado o seu pai e tua mãe com um tempo de qualidade? Tem ido até ele? Tem estado com ele? Tem sentado? Tem almoçado? Tomado um café? Saído para fazer uma caminhada? Levado ele para conversar um pouco? Você, jovem, está ocupado demais com as coisas desta terra, a ponto de não parar para ter um tempo com teu pai e com a tua mãe? Nós precisamos dedicar tempo de qualidade para os nossos pais e para as nossas mães. Nós precisamos cuidar, irmãos, daqueles que tanto cuidou de nós. Daqueles que tanto cuida ainda de nós. Tanto dedica ainda tempo. Tanto dedica ainda recursos financeiros. Tanto dedica ainda a sua própria vida para nós. E nós, como temos respondido a isso? Nós temos honrado pai e mãe com o nosso cuidado? 1 Timóteo 5,4 vai dar a instrução a respeito desse cuidado. Diz assim, 1 Timóteo 5,4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais porque isto é bom e agradável diante de Deus. Aqui é a instrução de Paulo, ele estava dando a instrução às viúvas. Como que a igreja, a comunidade deveria se portar e cuidar das viúvas. E ele começa então a dizer que as viúvas que tinham filhos e netos, quem deveria cuidar deles eram os seus filhos e netos. Que esse trabalho deveria ser da família. Que este cuidado deveria ser da família. Porque muitas vezes isso não acontece, irmãos e irmãs. Quantos pais, quantas mães têm estado sozinhas em seus lares? Não tem um filho que vai lá para cuidar. Muitas vezes não consegue tomar um banho. Muitas vezes não tem um alimento dentro da casa. E quem ajuda é os de fora. E os filhos têm e não têm honrado pai e mãe com cuidado. E Deus nos chama, irmãos e irmãs, a dedicarmos esse cuidado aos nossos pais. Muitas vezes eles não merecem. Porque talvez já fez algumas coisas que violaram as nossas vidas. Mas, irmãos e irmãs, nós precisamos passar por cima disso e cumprir um princípio bíblico. Você é do Senhor, você conhece. Talvez o seu pai e a tua mãe ainda não conhecem, ainda não teve um encontro com Deus. Talvez no passado te fez sofrer, mas hoje você entende o que a palavra diz e nós precisamos então praticar esta verdade. Nós precisamos honrar os nossos pais e a nossa mãe. Libera o perdão, honra perdoando, honra cuidando. Talvez você não consiga estar lá, mas manda aquilo que o teu pai e a tua mãe precisa. Se você tem, não retém. Nós precisamos cuidar dos nossos. O texto de 1 Timóteo 5,8 fala disso. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos que são da sua família, negou a fé e por isso é pior do que o infiel.
Ah, irmãos e irmãs, misericórdia. Mas quantos têm se declarado cristãos, mas não têm honrado o pai e mãe no cuidado? O pai e a mãe estão abandonados. O pai e a mãe estão de formas deploráveis, enquanto o filho está vivendo muito bem na abastança, e o filho não tem coragem de dar ao pai e à mãe aquilo que eles tanto necessitam. Irmãos e irmãs, nós precisamos honrar em vida. Em vida. É aqui, é agora que nós precisamos demonstrar esse cuidado. Porque quando os nossos pais se forem, não tem mais cuidado a ser prestado, a ser dedicado. Então honra seu pai e tua mãe cuidando. Cuida. Nessa tarde a gente estava lá na minha avó e no meu avô, e a gente estava conversando a respeito disso, né? Falando dos muitos irmãos que a minha mãe tem e de algumas limitações de alguns, que realmente estão lá na mesma cidade que a minha avó e meu avô e têm dificuldades de ir lá, têm dificuldades de cuidar. E a minha avó estava falando de mim e ela falou: eu tenho tantos netos, mas só você vem. Você é brava, ela falou. Você é brava, mas você cuida. E há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, o meu avô foi diagnosticado com um câncer na próstata. E minha mãe estava em Andeara, eu estava aqui em São Joaquim da Barra, meus avós em Ituverava. E nós ficamos assim bastante apreensivos com toda aquela situação, irmãos, porque realmente eu fui criada com a minha avó e com o meu avô, eles são realmente como pais para mim. E nós ficamos muito tristes e começamos a correr atrás das coisas. E na época, irmãos, eu estava trabalhando, e eu trabalhava em Guará. E eu viajava todos os dias para Guará. E aí, então conversamos com o médico, o vô fez uma cirurgia, que ele precisava fazer uma raspagem para depois iniciar as radioterapias, senão ele não ia dar conta. E passada a cirurgia, veio o tratamento da radioterapia. E aí nós ficamos ali, né? Como que vai fazer? Ele precisava ir todos os dias para Ribeirão para fazer o tratamento. E aí nós ficamos, e agora como que vamos fazer? E conversa, nenhum filho podia. Todos trabalhavam, não podia levar, não podia ir, não podia abdicar do trabalho. E então vamos tentar na ambulância. E aí, irmãos, ele foi o primeiro dia. Meus avós, meu avô mais de 70, a avó 60 e poucos. O avô já vai fazer 80. Na época ele tinha, acho que era 74 ou 75. Tudo bem, vamos então ver se dá certo de ir com a ambulância. E aí eles foram o primeiro dia, irmãos. Eu trabalhava em Guará e eu ia muito para Ribeirão, porque a gente trabalhava e levava contrato para Ribeirão, então eu fazia muito esse trajeto. E nesse dia eu estava em Ribeirão. E meus avós tinham ido para fazer o tratamento do primeiro dia. E a ambulância deixou eles lá de manhã, irmãos. E eles acharam que ia fazer o tratamento, que o cara falou que pegava eles na hora do almoço e vinha. E aí, a minha avó me ligou, irmãos, já era quase 6 horas da tarde. Eles estavam lá ainda, na clínica, sem nenhum alimento, que eles não tinham levado dinheiro, eles não tinham comido, eles estavam com o café e com a bolacha que a clínica fornecia. E aquilo me destruiu. Me destruiu. E a minha avó me ligou: filha, eu não consigo falar com o moço da ambulância, ele falou que vai vir, mas não tem hora. E eu estava lá em Ribeirão ainda. E eu falei: não, vó, eu estou indo buscar a senhora. E eu fui buscá-los, nós passamos num lugar e a gente deu almoço. Já era janta, né? Mas dei alimento para eles comeram e nós fomos embora. E eu conversei com a minha patroa. E aí eu falei para ela: vamos ver uma forma da gente rever o meu horário, porque eu preciso levar meus avós para fazer esse tratamento. Eu não posso deixar eles todos os dias ir nessa ambulância sem ter horário para voltar.
fica lá sem comer. Eles já são de idade. Meu avô vai fazer esse tratamento, fica delimitado. Eles têm alguém. Se não tiver como, eu vou deixar o meu trabalho. Mas eu vou cuidar deles. Porque eles dedicaram tantos anos na vida deles para cuidar de mim. E eu preciso cuidar deles agora. E aí, irmãos, ela falou, imagina, a gente vai... E aí a gente realmente adaptou o meu horário. Ela me liberou, bem dizer, a parte da manhã toda, apesar que eu ainda chegava lá, não fazia horário de almoço. E aí deu certo. Irmãos, eu ia. Todos os dias. Eles ficavam a semana inteira na minha casa. Eu saía às 5 horas da manhã, nós íamos para Ribeirão, no meu carro. E ele fazia o tratamento. Por volta das 9, 9h30 a gente vinha. Eu deixava eles em casa, almoço pronto, tudo. Ia para Guará, trabalhava, voltava, organizava tudo com eles no outro dia. E isso foi mais de um mês, essa trajetória aí, foi 40 e poucos dias. Mas Deus nos deu vitória. Não para me vangloriar, mas que nós precisamos ter essa sensibilidade de cuidar. Porque se nós temos para oferecer, irmãos, nós precisamos oferecer. Porque depois que forem embora, não adianta nós ficarmos chorando, não adianta nós ficarmos lamentando. Eu não fiz. Eu não perdoei. Eu não abracei. Ele falou que me amava e eu não disse que amava. Nesse dia eu tinha e não fiz. Agora se foi, eu não... Não adianta, irmãos. Nós precisamos honrar enquanto está aqui, enquanto está em vida. Faça, é prazeroso. É prazeroso. Então nós precisamos trilhar esse caminho da honra, da honra. Honra teu pai, a tua mãe. Honra, porque isso faz parte. Então não abandone, cuida. Honra cuidando dos seus pais e das suas mães. Esse princípio, esse mandamento que nós lemos, irmãos, para nós encerrarmos, ele vem acompanhado de uma promessa. Né? Nós lemos lá o Êxodo 20... Verso 12, ele vai falar que quem honra pai e mãe vai ter longos dias na terra, os seus dias serão prolongados. Se nós lermos lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 16, Moisés trazendo novamente a lei ao povo, ali ele acrescenta, né, algo que ele traz para nós como informação, se nós honrarmos o nosso pai e a mãe, diz assim: honra teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, irmãos, quem honra desfruta de dias longos. Então, quem honra, quem vive esse processo de honra, né, quem trilha o caminho da obediência, de ouvir as instruções, do cuidado, ele vai desfrutar de dias prolongados nesta terra. Deus vai nos dar dias prolongados. Deus deseja que os nossos dias, eles não sejam interrompidos nesta terra, mas Ele deseja que nós vivamos longos dias aqui, os dias que Ele já determinou para a nossa vida, segundo o propósito dEle. Mas muitos dias de muitos filhos têm sido encurtados, têm sido interrompidos, porque não têm honrado pai e mãe, porque não têm obedecido, porque não têm ouvido os ensinamentos, os conselhos, as instruções. Deus deseja, irmãos e irmãs, que nós tenhamos dias longos nesta terra, mas para isso nós precisamos trilhar o caminho da honra. Então Ele vai prolongar os nossos dias, mas Ele também diz que Ele vai prolongar os nossos dias e tudo vai bem na terra em que Ele nos dá. Aqui, nesse contexto, o Senhor estava falando justamente para aquele povo a respeito da terra que Ele estava prometendo, da terra prometida. Né, que eles iam ser bem-sucedidos ali, que tudo ia dar bem na terra que Deus estava prometendo para eles, que Deus ia prolongar o dia deles ali, e isso vai se estender para toda a descendência deles. Mas essa promessa também é para os nossos dias atuais, irmãos e irmãs. Deus, Ele nos plantou nesta terra, Ele nos chamou para viver nesta terra, neste mundo, com um propósito, e Ele deseja que nós venhamos viver dias aqui bem. Então, Ele diz aqui que tudo vá bem na terra. Ele não quer prolongar os nossos dias para que nós venhamos viver aqui dias maus, dias turbulentos, cheio de peso.
Não, irmãos e irmãs. A Bíblia diz que Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. E Ele quer que nós venhamos desfrutar dessa vida. Mas só desfruta dessa vida abundante em Deus, dessa promessa de dias prolongados e bem, quem obedece àquilo que Deus tem determinado. Quem obedece os princípios do Senhor. E um dos princípios é honrar pai e mãe. Então Deus nos ensina nesta noite que nós precisamos honrar nossos pais e as nossas mães. Então, eu não sei como tem sido o seu relacionamento com teu pai e a tua mãe, mas eu quero te desafiar. Se você até fala que honra em palavras, mas não tem obedecido, não tem respeitado, não tem cuidado, não tem dedicado tempo de qualidade para o teu pai e para a tua mãe, não tem dedicado cuidados a ele, eu te convido, eu te desafio a praticar isso na sua vida, no teu pai e na tua mãe. Libera perdão, ame enquanto eles estão aqui. Ame, perdoa. Todos nós falhamos e todos nós carecemos de perdão. Não perca a oportunidade, meu irmão e minha irmã, de honrar o teu pai e a tua mãe, amando, cuidando, obedecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar sobre os pés e vamos orar para nós encerrarmos em nome de Jesus. Amém? Você que talvez não esteja conseguindo honrar o teu pai e a tua mãe, porque talvez sofreu muito. Foi abusado, foi submetido às coisas terríveis, no físico, no emocional. E talvez você diz, minha irmã, é impossível honrar meu pai e minha mãe. É impossível cuidar. É impossível. Eu não consigo, quando eu me lembro de tudo que eles fizeram. Eu quero te desafiar nesta noite a liberar o perdão, a tomar a firme decisão de perdoar. Honra perdoando, em nome de Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo e Ele te ajuda, honra perdoando. O Senhor fala muito ao meu coração que é necessário honrar com perdão. Quantos filhos que não têm tido relacionamento com os seus pais, porque não consegue perdoar, É necessário perdão, para a ferida ser sarada, para você viver bem nesta terra que Deus te deu. Libera o perdão em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Nós queremos, ó Deus, sim, Pai, obedecer aquilo que o Senhor nos deixou como princípio, como ordem, como mandamento. E nós aprendemos nesta noite a respeito de honrar pai e mãe, um mandamento com promessa, Pai, nos ajuda, Senhor, nesse desafio. Nos ajuda, Pai, a obedecermos, a ouvirmos as instruções, a respeitarmos, a cuidarmos dos nossos pais. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos, ó Pai, falar que honramos só em palavras, mas que as nossas ações demonstrem verdadeiramente como, ó Deus, nós honramos os nossos pais, as nossas mães. Enche o nosso coração de amor, de respeito, de cuidado, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos ser filhos que agradam ao Senhor, porque honra pai e mãe. Ajuda, Senhor, o meu irmão e a minha irmã, que precisa, Deus, liberar perdão, que está com o seu coração, ó Deus, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de feridas, ó Pai, ó Deus, por conta de abusos que sofreram pelos pais que não, ó Deus, entendem quem o Senhor é, pais, ó Deus, que ainda
ainda não tiveram um encontro com o Senhor, e que os seus filhos sofreram consequências terríveis, decorrente, Pai, ó Pai, disso. Mas Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, sara, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs, e capacita cada um a liberar o perdão, a ser curado por meio do perdão, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restaura relacionamentos, ó Deus, de pais e filhos, restaura, Pai, relacionamento de pais e filhos. Alcança filhos que não estavam conseguindo se relacionar com os seus pais, para que, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, esses relacionamentos sejam restaurados pelo Senhor, Pai. Nós oramos nesta noite com os nossos corações gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Eu quero chamar o pastor para dar a bênção, para nós encerrarmos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Faça assim com as mãos, que o grande amor de Deus, a poderosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Ide em paz, que Deus os abençoe.